Boa tarde. Hoje falamos do movimento associativo do Conselho, destacando 3 das associações em Vier do Minho. A Associação do Conhecimento e das Artes, a EACA, de Vila de Roças, fundada em dezembro de 2020, com o objetivo de promover atividades de verão de caráter lúdico, recreativo e educacional para crianças que queiram dar os primeiros passos na arte e no conhecimento. O Clube dos Amigos de Vieira, o CAV, fundado no início deste século, mais concretamente em 2005, e que propõe a realização das suas atividades na defesa do fomento da cidadania, igualdade e cultura, e o QJUCA, Clube Juvenil do CAV do IAV, fundado em 1989, com objetivos estatutários de desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associados, na base da realização de iniciativas relativas à problemática da juventude, promover o estudo, investigação e difusão de notícias relativas aos jovens, cooperando com todas as entidades públicas e privadas, visando a integração social e o desenvolvimento de políticas adequadas à sua condição, contribuir à integração dos jovens portugueses na Europa e desta no respeito por todas as tradições do país e defender e valorizar o património do Conselho. Já o dissemos, são pessoas de diversas áreas que têm em comum, além de outras coisas, o ativismo social no sentido de aproveitar tempos livres em ações humanitárias e na exploração do ambiente natural de Vier do Minho, contribuindo para dar a conhecer e desenvolver as suas potencialidades e também serem agentes de promoção e desenvolvimento concelhios, além do fomento de estilos de vida saudáveis e uma cidadania responsavelmente ativa. Por isso, procuramos acompanhar periodicamente as suas atividades para fazer balanço e análise e projetos para o ano 2024. Para isso, convidamos e temos em estudo Micael Gonçalves, presidente do CAVA, e Pedro Silva, presidente da direção do QJUCA. Convidado também, mas que à hora do registro desta conversa não pôde estar presente por impedimento, Cristiano Gonçalves, da EACA de Roças. Aos presentes, boa tarde, obrigado por terem vindo. Pedro, o QJUCA é o mais, digamos, o mais antigo, o mais veterano dos clubes de Vieira, mas com algumas dificuldades no seu percurso. Sim. Foi fundado em 1989 pelo padre Lima, com o intuito... E teve também no Rogério Daló, um grande ativista. Também. E não só... Foi o seu primeiro presidente. Sim. Muitas outras pessoas importantes de Vier do Minho participaram no desenrolar das atividades. E que hoje já passaram a condição de veteranos também, porque já passaram os 35 anos. Exato. Este ano vamos celebrar os 35 anos e a nossa ideia será manter um bocadinho os objetivos iniciais da associação, que é a integração dos jovens vieirenses na Europa e vice-versa. De qualquer modo, como eu disse, é um percurso com alguns precalços, isto é, com alguma inatividade. Isto resulta de quê? De falta de aderência da vossa própria vida, isto é, vocês estudam, entram no primeiro emprego. Eu acho que é um desafio um bocadinho grande em Vier do Minho e em qualquer outra zona rural de cativar jovens e desses jovens continuarem e permanecerem a promover este tipo de atividades e de associativismo, porque o êxodo para as cidades tem acontecido muito. As pessoas de 18 anos vão estudar para fora e acaba por ser sempre difícil de ter um grupo grande ou um grupo coeso de pessoas que estejam a querer rumar numa direção. Vocês começaram, no apontamento que eu colhi, do primeiro presidente e na criação e na fundação, 36 associados. Hoje estão melhor ou pior? Neste momento temos menos. A maior parte das pessoas que fizeram parte estão cientes de que nós estamos a reestruturar o QJUCA e, assim sendo, e mediante as atividades que temos planeadas para 2024, estamos a pensar começar a crescer o número de associados e de pessoas que estejam interessadas em participar. Mas o que tem levado a algumas dificuldades é as pessoas também vão saindo daqui, também vão ultrapassando a tal idade de pertencerem a associações juvenis, não é? Ou são outras dificuldades?
Também. Porque é difícil em Vieira do Minho juntar jovens. É que nós vemos muitas associações, pelo menos em número. Sim, sim. Eu penso que é um bocadinho difícil juntar os jovens com um propósito. Por exemplo, nós temos os nossos objetivos e não haverá muita gente com esses objetivos, e depois noutras associações acontece o mesmo, não é? As pessoas têm interesses muito variados e é difícil unir pessoas para o mesmo objetivo. Mas é verdade o que alguns vão sinalizando, que há menos interesse dos jovens por estas atividades ou pelas atividades sociais? Talvez, não sei se será um menor interesse ou também um menor número de atividades que realmente os jovens queiram fazer. Mas o que é que vocês observam aqui? Os jovens estão mais indiferentes ao associativismo? Talvez. Vamos ver o que o CAVA tem para dizer. O CAVA dissemos nós, depois do Quejuca, a segunda associação da juventude criada em Vieira do Minho, e vai fazer daqui por 3 anos ou 2 anos os seus 25 anos. 20 anos. Os seus 20 anos, melhor dizendo. As contas são de 2005 a 25. Em dezembro passamos a maior de idade. De qualquer maneira, tem tido uma atividade constante e alguma de qualidade e de interesse local. Sim, essencialmente temos tentado sempre manter o projeto o mais multidisciplinar possível e que a própria equipa o mais multidisciplinar possível, tentar enquadrar aqui jovens e pessoas de diferentes faixas etárias, de forma a conseguirmos garantir essa continuidade das próprias atividades e da própria dinâmica do CAVA. Isso é importante, como estavam a referir até agora, há sempre pessoas a entrar e a sair, e é importante nós irmos definindo um plano e objetivos de forma a que os próprios jovens sintam interesse em participar e orgulho em participar neste tipo de atividades. Mas então o que é que no CAVA funciona melhor que não tem funcionado no Quejuca? Estamos no mesmo território e em geral, costuma dizer-se que toda a gente se conhece. Sim, eu diria que não é a questão de funcionar melhor ou pior, é a questão de termos conseguido dentro de sempre uma equipa cerca de 20 elementos. Desses 20 elementos somos uma equipa grande que vai garantindo sempre continuidade para os próximos anos. E tentamos garantir também alguma estabilidade para os próximos anos. Há sempre pessoas a entrar, pessoas a sair, mas pensando sempre como é que garantimos a continuidade da própria instituição. E no fundo é isso que tem-se vindo a refletir ao longo dos últimos anos, embora, como também estavam a referir, temos cerca de metade da idade do próprio Quejuca, e consigo perceber que é preciso manter este núcleo forte dentro das próprias organizações, de forma a garantir que isso não seja um problema. Eu insisto, mas isso deve-se mais ao vosso maior ativismo ou porque, por circunstâncias da vida, tem sido mais fácil manter esse tal núcleo duro, chamado núcleo duro de 20 pessoas, a trabalhar e a produzir projetos? Eu acho que essencialmente isto às vezes é muito por fases. Realmente o CAVA, desde que iniciou, tem tido sempre uma fase positiva. O Quejuca também já teve bastantes ao longo dos últimos anos. E a parte importante é que existir um núcleo duro, como estava a referir, que seja capaz de manter essas atividades, essa continuidade e esse espírito proativo dentro das próprias instituições. Como disse há pouco, também existem cada vez mais instituições, é normal que as próprias pessoas não consigam estar envolvidas em mas que vão e vêm, como se vai percebendo. Que vão e vêm, mas quando cada vez mais é o número de instituições, também acaba por ser normal, cada vez são núcleos mais pequenos, até porque... E é bom lembrar, para ser associado é preciso pagar uma cotização? Sim, nós temos um registro e uma cota no valor de 5 euros, já é esse valor desde o início, ou seja, desde 2005. Acaba por ser um valor simbólico, mas que de certa forma também contribui para a concretização das atividades. O mesmo no Quejuca? No Quejuca a cota anual é de 10 euros e estamos a planear um sistema semelhante ao do CAVA, em que os jovens tanto podem participar através da inscrição como sócio, ou então mediante o pagamento de um simbólico valor para cobrirmos os gastos das atividades. Mas não é propriamente como um clube de futebol, quer dizer, não é só ir ver os jogos, é preciso também participar, neste caso, o que vocês pretendem é dinamizar atividades para os jovens. Sim. E preferentemente, portanto, querem jovens ativos. Exatamente. Estamos a tentar lutar agora, porque, como o Mica disse, eles já têm no CAVA um grupo forte de cerca de 20 pessoas. Nós neste momento temos 10, queremos acrescer este número
e este número será acrescido através de colaborações com a malta realmente jovem, seja através da escola, seja através de outras entidades públicas ou privadas, a Câmara Municipal, etc. De qualquer modo, vocês começaram também, e recordo, nos anos 90, a fazer aquilo que recentemente, num programa que recentemente também tentaram, noutros moldes, evidentemente, que é o intercâmbio com jovens, outros jovens europeus. Sim. Esse será um dos objetivos, para além da dinamização local, em que também ocorrerá dinamização local através destes projetos. Recentemente participámos então num intercâmbio que foi uma atividade de estabelecimento de parcerias com associações de outros países da Europa, nomeadamente a Hungria, a Polónia e a Croácia. Essa atividade ocorreu na Croácia e basicamente desenvolvemos ideias para problemas que os jovens enfrentam na atualidade e como podemos localmente e internacionalmente mitigar esses problemas. E a que conclusões chegaram? Estamos a desenvolver um projeto que tem que ser entregue até fevereiro para a Comissão Europeia ser aprovado ou não, para financiamento, em que vamos discutir a posição dos jovens na política, ou seja, a situação dos jovens e da política, o porquê é que os jovens não são ativos politicamente, se calhar tentar fazer de certa forma, empoderar os jovens para perceberem quais são os seus valores. Empoderar é dar-lhes capacidades? Sim. Basicamente. Mas, de qualquer maneira, o que dizem estudos feitos é que os jovens se estão a afastar da política e não acreditam muito até em lideranças, ao que parece. Sim, por isso mesmo é que nós estamos a tentar desenvolver esses projetos. O efeito pretendido é o contrário do que está a acontecer. Sim, é combater essa ausência dos jovens da vida cívica. Solucionar problemas, esse é um deles, sim. O Cava teve momentos altos, entre outros, com as conferências, que fez mais de uma dezena de conferências. 17 conferências. Onde, enfim, trouxe para Vieira do Minho figuras conhecidas e com relevo na vida pública. E porquê é que interrompeu? Foi apenas o período da pandemia? Sim, eu relembro que nós fizemos, como estava a referir, 17 conferências. Na altura trouxemos cá o Marcelo Rebelo de Sousa, o Fernando Santos, Pedro Brunhosa, o próprio Rui Moreira, entre outros. E na altura realmente tivemos aí uma quebra, que foi mais ou menos no início do período da pandemia. Nós, entretanto, também temos estado a procurar, estando atentos a possíveis pessoas que possam vir, embora isso não esteja no plano de atividades para o próximo ano. Mas ainda assim, é sempre com este tipo de interlocutores, é sempre algo que nós temos de trabalhar com alguma proximidade e, no caso de existir essa possibilidade, de retomar outra vez novamente. E pergunto, porque não aqui mais perto, ir aqui, por exemplo, à Universidade do Minho, procurar trazer de lá algum do saber da Universidade? É algo que também já fizemos também no passado, é algo que também estamos atentos. Lembro que o anterior reitor também foi um dos oradores nessas conferências e é algo ao qual também estamos atentos. E nestas conferências têm parcerias, estabelecem parcerias, Sim. Porque têm os seus custos. Sim, essencialmente é mais a questão de nós conseguimos criar uma própria dinâmica no dia da conferência, de forma a garantir que a própria conferência tenha o maior número de participantes possíveis, a garantir a própria logística, a própria organização da conferência. E não há despesas para a organização? Existem algumas despesas, dependendo dos oradores pode existir a despesa ou não, mas é mais a despesa de transporte, de alojamento, que normalmente está associada a esse tipo de atividades. E que nós, graças aos nossos apoios, quer a nível deste sistema de cotas, IPDJ e o município, sim, mecenato para estas coisas não tem havido? Ou não tem procurado? Diga. Outros mecenatos para estas atividades não têm procurado ou não existe aqui? Depende. Nós temos essencialmente procurado apoios através dos negócios locais, dos estabelecimentos, as pessoas estão sempre disponíveis a ajudar, a colaborar e acabamos sempre por encontrar uma forma de conseguir articular essas atividades. E a vossa sobrevivência do Cojuca? Lá está, neste momento o Cojuca entrou após a pandemia num período de inatividade. Há alguma
durante algum tempo. Neste momento estamos a reestruturá-lo, já temos novos órgãos sociais, etc. Já estamos quase a terminar o nosso plano de atividades para 2024 e a nossa ideia será também obter apoios através do IPDJ, Câmara Municipal e até entidades privadas que possam fazer atividades connosco e que estejam interessadas. Mas nas atividades que já conseguiram realizar, o que é que apoios foram buscar? Neste momento, que nós tínhamos realizado foi só então a atividade de estabelecimento de parcerias na Croácia, que foi completamente financiado por Erasmus+, ou seja, os dois participantes, tanto eu como o João, não tivemos custos. E estamos a pensar a obter alguns fundos através da inclusão de barracas nas festas concelhias, para ter algum fundo de maneio para podermos realizar as atividades. Tem do município algum apoio específico e irregular? Sim, nós já entramos em contacto com o município, também para lhes referir a reestruturação do Quejuca, e o município esteve sempre bastante aberto e tem-nos ajudado sempre com tudo o que lhes temos pedido. No caso do Cava, isso pelas notícias é evidente. No caso do Cava, os apoios do município são conhecidos. Sim, nós na prática temos um grande apoio da parte do IPVDJ e das empresas locais, como eu referi, quer a nível de estabelecimentos, quer a nível das pessoas que estão sempre disponíveis. E do município também tem tido algum apoio? Ou são feitos em função de cada atividade? Exatamente. São procurados em função da atividade. Sim. E nisso tem encontrado o acolhimento? Depende, depois varia de função de atividade para atividade e é algo que nós vamos gerindo caso a caso. E quanto à participação dos jovens nas atividades? Vamos tendo tudo. Normalmente temos aquelas atividades em que às vezes conseguimos sempre cativar mais audiência, mais jovens. O torneio paintball, exatamente. O famoso cabo à descoberta, quando nós recolhemos um grupo de pessoas que depois levamos a visitar uma determinada localidade do país. Nós neste ano tivemos em Bragança, para o ano está planeado visitarmos a Lijó. São atividades que normalmente costumam juntar sempre um elevado número de pessoas. Recordo, por exemplo, também o cabo à descoberta dos cogumelos. Foi uma atividade que ao longo dos anos, sempre nesta época. E que acaba sempre por juntar muitas pessoas. Este ano tivemos mais de 65 inscritos, apesar das condições meteorológicas bastante adversas, até pessoas de diferentes localidades do Minho. Mas tanto aos jovens como com a parte mais de idosos, com as restantes pessoas, acabamos sempre por conseguir juntar um elevado número e uma boa adesão e uma boa participação nas atividades. Se eu percebi bem, vocês conseguiram com esta iniciação, digamos assim, de alguns veteranos, isto é, de alguns séniores, por exemplo, no primeiro passeio de avião, conseguiram desinibir, enfim, vencer medos, como diz, fazer vencer medos e apostar em futuras deslocações, pelo menos pelas declarações de um dos participantes. Sim, as atividades com as pessoas mais velhas acabam por ser muito gratificantes, acabam por ser sempre experiências novas para as pessoas. Nós tivemos o batismo de voo, o batismo de comboio, o batismo de barco. São sempre dias diferentes, experiências diferentes para cada uma das pessoas. Fizemos agora recentemente o Cabo e a Magia, algo que também fazemos em parceria. Já com regularidade. Sim, em parceria com as próprias IPSS, e acabam por ser momentos importantes para as pessoas, um dia diferente e reconfortante, mesmo para as instituições que têm que lidar com os problemas diários dessas pessoas. E aí é tudo patrocinado, digamos? São atividades sempre patrocinadas? Essas atividades acabam por ter um forte apoio do IPDJ, desde o início, e que depois também vamos suportar os restos, encontrando apoios para conseguir suportar esse tipo de atividades. Há um programa que é particularmente interessante para o Conselho, tendo em conta essa tal procura de identidade e de cidadania responsável e consciente, que é o que estão a tentar fazer à volta da figura do Padre Zé Carlos Alves Vieira, o autor da única monografia existente do Conselho. Em que fase está esse projeto? Sim, eu relembro que é uma obra que foi escrita já em 1923. Apresentada em 25? Exatamente, apresentada em 25. De certa forma, nós estamos aqui a tentar celebrar e levar a sua obra neste centenário também da própria obra.
Nós neste momento temos já divulgado alguns excertos da própria obra do Padre Alves Vieira, em um conjunto e com o apoio da própria Rádio Altoape e do Jornal de Vieira. Partilhando essa obra e divulgando também com algumas fotografias do fotógrafo Miguel Proença, que tocam algumas temáticas que são relacionadas e descritas em cada um desses capítulos, e que nós temos vindo, de certa forma, a divulgar de forma faseada e vamos continuar a fazer ao longo dos próximos tempos. É um projeto para quanto tempo? É um projeto que vai decorrer ao longo deste ano, até o final deste ano e durante o próximo. E com o objetivo de tentar divulgar e atualizar até a realidade que ele encontrou em 2023, por aí até 25 em que foi publicado. Sim, até ter algum espírito crítico sobre quais é que são as diferenças, de que formas é que evoluímos durante estes últimos 6 anos, de que formas é que a própria Beira de Minho evoluiu nesse sentido. E que realidades tem encontrado? Contrastantes em relação à época, aos anos 20 do século passado? Essencialmente é uma diferença enorme na evolução da própria sociedade como um todo. De que forma é que na altura se calhar falávamos na construção de estradas, tudo coisas que para nós, principalmente os jovens, são coisas que assumimos como bem adquiridos. Mas hoje falamos em melhoramento de estradas e de acessibilidade. E agora é que eu ia tocar. Apesar de depois no core, quando nós estamos a falar das grandes questões, as próprias grandes questões repetem-se ao longo dos anos e acabam por funcionar ciclicamente entre determinados períodos. E o que julga acompanha de uma forma imitativa estas atividades ou com autonomia? Nós, neste momento, temos o planeamento das atividades, em que nos baseamos nas atividades que já foram feitas no passado pelo Quejuca e se calhar numa reestruturação para que essas atividades façam mais sentido no agora, digamos, e não no passado. Mas também temos uma ligação ao passado interessante, visto que vai fazer 35 anos, a 5 de Abril. E então, pronto, achamos que faz todo sentido perpetuar algumas das atividades. E uma primeira visão dos 35 anos, destes 35 anos, ou quase 35 anos de existência? Nestes 35 anos de existência já se fez muita coisa. Já estão em democracia, que vocês não conheceram o período do Estado Novo, da ditadura? Sim. Desde o intercâmbio, o primeiro intercâmbio à Alemanha, que foi feito mesmo antes de existir o programa Erasmus+. Aliás, penso que terá sido esta a intenção da formação do Quejuca na altura, mas, entretanto, fez o primeiro Festival de Música do Hermal, que depois foi concessionado e tornou-se o Festival de Ilha do Hermal, que foi bastante famoso a nível nacional. Fizeram-se provas de perícia, fizeram-se palestras também, estamos a falar das palestras há um bocado, também se fizeram várias palestras, de qual me recordo de uma que era o papel de guarda-redes no futebol. Não foi a angústia do guarda-redes antes do penalti, que deu origem a um livro novo. Depois, entretanto, até mais recentemente, a recolha de bens, ou seja, uma preocupação social, desportiva, a nível da natureza, a nível da arte, todas estas coisas que queremos continuar a desenvolver aqui no nosso concelho. E como combater aquilo que falámos inicialmente, alguma indiferença dos jovens ao associativismo e ao trabalho comum em equipa, que é isso que acontece? O nosso plano é inicialmente começarmos com atividades que sejam apelativas para as camadas mais jovens e a partir daí apresentar-lhes um plano de atividades, motivá-los através da possibilidade de participarem em intercâmbios europeus sem terem custos. Já temos dois cursos destes, de Erasmus, um sobre competências digitais, que vai acontecer em fevereiro, se for aprovado. Saberemos em dezembro se será aprovado, em colaboração com uma associação espanhola. E depois teremos outro, por volta de novembro, sobre o papel da ciência, tecnologia, engenharia e matemática no associativismo e na juventude. E isto são dois exemplos de atividades que poderemos trazer para os jovens
se poderem associar, participarem das atividades e eventualmente também participarem deste tipo de eventos que poderão ser mais aliciantes para eles. E o uso racional, como já ouvimos aqui falar noutras circunstâncias, sobretudo com a escola, o uso racional das novas tecnologias, nomeadamente do famoso smartphone. Sim. Até onde é que vocês podem ir com isso e que receptividade, se é que já experimentaram ou já testaram, que receptividade encontram nos jovens, ou que atitude encontram nos jovens na moderação do uso do smartphone? Sem dúvida que hoje em dia o uso de tecnologia faz parte do nosso dia-a-dia, até nosso. Os jovens, mais jovens do que nós somos jovens, mas já temos 29, 30 anos, nós estamos a querer renovar, como o Miquel tinha dito, e então esses jovens têm muitas capacidades digitais. Eles talvez não saibam gerir bem o tempo de uso de cada ferramenta digital que eles têm disponível. E o modo, às vezes. Sim. E isso será um trabalho importante no futuro para ser mais fácil os jovens terem poder de criação. E no Cava, encara-se essa possibilidade, ou também faz parte das conversas, digamos, com os associados, com os jovens, ou faz parte das conversas de café? É algo que faz parte das nossas reuniões e é muito importante nós começarmos a envolver cada vez mais os jovens, principalmente os jovens aqui em Vieira de Minho, para essas necessidades. Este tipo de programas, este tipo de intercâmbios com o estrangeiro acabam por ser sempre excelentes oportunidades para os próprios jovens da nossa zona alargar os nossos horizontes. Nós conseguimos absorvermos também conhecimento de outro tipo de culturas, de outro tipo de realidades, que trazem muito ao nosso concelho, podem acrescentar muito ao nosso concelho. E em relação à parte agora esta transição mais digital, é algo que nós também temos que começar a instruir os nossos jovens, não só para a forma e o modo como fazemos isso, mas para a importância de eles acompanhar esta transição. É uma das áreas mais importantes atualmente e é uma das áreas onde cada um de nós deve tentar acompanhar o máximo possível, de forma a conseguir acompanhar a própria evolução dos tempos e a transformação que isso poderá implicar. Uma pergunta que ficou por fazer inicialmente. Tem espaço para poderem reunir-se, guardar equipamentos, guardar material? Sim, nós desde o início temos um espaço que pertence e temos vindo a ter reuniões no espaço que pertence ao nosso amigo, ao falecido Leonel, um amigo sempre presente, que nos ajudou neste projeto sempre desde o início. Desde então temos também reunido na casa de um dos elementos, o Tiago Padilha, onde nós habitualmente fazemos as nossas reuniões de ponto de situação, de ponto de controle. Então não conseguiram uma sede? Acaba por ser uma não questão neste momento, na medida que nós temos sempre um espaço onde reunir, confraternizar, definir os objetivos, a atividade para os próximos anos, e acaba por não ser um ponto importante. Acabamos por ter sempre um espaço e uma sede onde trabalhar. Pode chamar a isso o culto da informalidade? Pode-se chamar a isso o culto de resolver problemas. O objetivo é nós trabalharmos nestas áreas, a área social, cultural, desportiva, seja numa sede, seja num café, seja num sítio ou noutro. O que importa é esta dinâmica e esta forma de trabalhar que tem vindo a marcar a diferença. De qualquer maneira, é bom lembrar que vocês, qualquer uma destas associações, tem personalidade jurídica, não é? É uma entidade registada e com escritura de formação, inicial. Sim. Portanto, qualquer uma de vocês tem esse documento inicial e, portanto, essa personalidade jurídica. Também o Quejuca tem um espaço, ou também privilegia ou utiliza a informalidade. O Quejuca tem um espaço que foi cedido através de um contrato feito com a Câmara em 2002, contrato esse que está a ser alterado para ser renovado e adaptado à condição do agora. Esse espaço é o mesmo já desde essa altura, desde 2002. E a condição do agora é mais espaço ou mais autonomia de condição utilização? Do agora é a utilização isto vai ser ainda proposto. É exclusivo? Durante 10 anos. É exclusivo do espaço? Sim. E as dificuldades, voltamos às dificuldades de jovens que
trabalham, estudam, uma parte, não sei se tem em percentagens, mas a maior parte provavelmente trabalham e estudam já. E a visão que têm do Conselho? Como referi, nós costumamos referir isto como um concelho de baixa densidade, com dificuldades de fixação de população, com baixa demográfica e por aí. É desafiante. Nós vivemos numa terra muito caracterizada pelo turismo. É difícil mantermos os jovens aqui, daí também a importância também deste tipo de instituições para cada vez criar mais atividades mais culturais, mais sociais, envolver os próprios jovens no concelho de forma a que sintam vontade de continuar permanecer no próprio concelho. Nós na nossa instituição temos como referir 20 elementos de diferentes áreas de formação, elementos que vivem completamente em Vieira de Minho, outros passam cá só ao fim de semana, outros estão na universidade, outros têm o trabalho em Vieira de Minho fora, e acaba por ser sempre desafiante essas reuniões para tentarmos também falar um bocadinho sobre de que forma é que o próprio concelho pode evoluir, de que forma é que nós podemos evoluir, de forma a conseguirmos cativar e melhorar as condições e o tipo de atividades que temos no nosso concelho. E acaba por ser isso também que acabamos por, essencialmente, transmitir nas nossas atividades anualmente. E o Quejuca? Eu concordo. Também faz as suas reflexões. Sim. O Mica disse exatamente aquilo que nós achamos no Quejuca e as pessoas que compõem o Quejuca neste momento também são uma equipa multidisciplinar. Uns trabalham, outros estudam, uns têm competências, seja a nível da educação, outros seja a nível das tecnologias e por aí. Tecnologias também. Portanto, temos um grupo funcional para trabalhar nas atividades que vamos propor. Mas qual é a visão que tem do Conselho? Nas reflexões que fazem, nas vossas conversas entre parceiros? Pronto, temos uma situação de um concelho rural, numa região rural, montanhosa, havendo, claro, o problema da ruralidade em si e da dificuldade que os jovens têm de se fixar. Sim, de se fixarem nestas regiões, não só em Vieira do Minho, mas em quase todos os contextos rurais de Portugal. Mas neste tempo, sobretudo na Europa de fronteiras abertas, é o principal objetivo dos jovens ficar ou sair? A maior parte dos que conhecem, ou que número é que conhecem, que queria fixar-se em Vieira do Minho e só não se fixa por não tem condições? Não sei se haverá muitos. Eu mesmo quando eu era jovem também não teria essa ideia de... Continuando eras mais jovem? Sim. Quando era mais novo. Também não diria que tinha a intenção de permanecer em Vieira. Agora, entretanto, as minhas ideias mudaram. Um bocadinho mais. Sim. Mas a estabilidade na vida falou na internacionalidade, falou nas fronteiras abertas. O que eu acho que acontece mais, que é o maior exemplo, é as pessoas de regiões rurais irem para as cidades, portanto o êxodo rural para as cidades. Isso é o clássico, não é? Sim, é o que tem acontecido e acho que vai continuar a acontecer durante algum tempo. Daí que seja importante haver este tipo de associações. Mas a questão isto é uma fatalidade ou podemos inverter este processo? Eu acho que podemos inverter e acho que o Covid trouxe algumas ideias de que isso poderá acontecer, sim. Daí que poderá ser revertido. O que é? E acho que temos tido alguns bons sinais nesse sentido. Quais? Temos vindo a trabalhar no próprio país, testes aos 4 dias de trabalho em vez de 5, o próprio teletrabalho, são tudo medidas que vão ajudar as pessoas a que possam trabalhar no meio rural como Vieira de Minho e que nos tenham que movimentar para as cidades. Hoje se fala isso nos chamados nómadas digitais. Exatamente. Mas se são nómadas, estão depressa, podem estar aqui um ano e mudar. Mas depois depois temos nós fazer o nosso trabalho de conseguir reunir aqui condições para os conseguir manter e cativar a viver num meio como o nosso. E posso-vos desafiar a dizerem, têm algumas ideias? Claro que essas ideias acabam sempre por ser discutidas e elas surgem, a criação de espaços de trabalho onde as pessoas possam trabalhar e confraternizar e ter os tais postos de trabalho remoto. Mas no turismo, como falava há pouco o Pedro, é o principal, digamos, motor para fixar pessoas? Eu diria que o turismo é
principal atividade do nosso concelho. Agora nós temos que arranjar outro tipo de atividades, porque nós não podemos manter as pessoas só aqui durante 3, 4 meses. Nós temos que arranjar formas de manter as pessoas aqui durante o ano inteiro. E para isso é preciso continuarmos a criar atividades, a criarmos momentos em que as pessoas se sintam bem a viver no nosso concelho e consigam tirar partido do dia-a-dia no nosso concelho. E mesmo as pessoas já começam a dar valor a coisas que se calhar, e também muito fruto do tal amadurecimento que estavam a falar há pouco, começam a dar valor a coisas que se calhar no passado não dávamos, como a ausência de trânsito, como o ar que respiramos, como o facto de vivermos aqui nos relativo silêncio em relação o relativo silêncio, esta componente mais familiar de conhecermos as pessoas, os vizinhos, quem nos rodeia, isso acaba por cada vez mais ser fatores também importantes para a sociedade. É preciso criar condições para fixar o cúmulo, Pedro. Nas vossas reflexões, até onde vão? Pronto, é um bocadinho por aí, e é um bocadinho por cativar os jovens e se calhar por potenciá-los numa idade mais jovem a terem um pensamento crítico e a desenvolverem-se o mais rápido possível. Mas Vieira do Minho terá sempre no turismo, na vossa perspectiva, sempre no turismo o fator de maior fixação de pessoas? É possível que sim. Estas coisas, estes processos são muito demorados. Mas um dos problemas também do país é que desindustrializou. Nós também não precisaremos de atrair alguma indústria. Sim. Bastante. Até para isso ser capaz de ser próprio dinamizador e geração de riqueza, não só para Vieira da Minha, mas para o país inteiro. Deixa-me agora meter só aqui um parênteses. Este projeto do Hermal, que é que vos diz? Quando estamos a falar o projeto do Hermal com campo de golfe, com investimentos na área do imobiliário e do alojamento, claro. Eu neste momento ainda nem tenho uma opinião formada em relação ao assunto. Acho que ainda existe pouca informação sobre o investimento em causa, as zonas cobertas, pelo menos falo por conhecimento próprio, que ainda é algo que desconheço. Já ouvi falar, mas ainda é algo que falta pormenor. Do vosso lado? Nós, como associação, não falamos disso. Aliás, não costumamos falar sobre política no geral. Mas envolve questões ambientais, por exemplo? Existem a APA, não é? Que certamente é mais indicada do que eu para responder a essa questão. Mas estão um pouco à margem disso, não é algo que... E que também é um fator de criação de emprego. Enfim, se trouxer valor, se for um plano bem, não só planeado, mas também executado, penso que será algo que acrescenta algo a Vieira. Temos 3 minutos para concluir. O que perspectivam para 2024? Já adiantaram algumas coisas, manter alguns projetos? Sim, nós essencialmente já falámos aqui das principais atividades. Nós ainda este ano vamos ter a entrega do Postal Natal, que irá decorrer ao longo do mês de dezembro. E costuma estimular os centros sociais? Exatamente, é uma colaboração que nós fazemos com as EPSS. A partir do próximo ano vamos ter o Cabo Solidário logo no início do ano, o torneio de paintball, o intercâmbio Alijó, como já referi. Novamente uma atividade com o Cabo com os idosos, a continuidade da Cabo à Descoberta com os cogumelos, novamente colaborações com a EPSS. E vamos continuar a trabalhar num dos nossos grandes projetos e num dos nossos grandes orgulhos, que é a equipa de desporto adaptado, que tem as suas principais modalidades de futebol e hóquei em campo. Estamos a falar de mais de 10 atletas, cerca de 13 atletas. 13 atletas? 13 atletas, onde nós acabamos de fazer atividades ao longo de todo o país, ou por todo o país. Uma equipa que é coordenada pela professora Angélica Cardoso e que nos também orgulha muito. E as conferências? As conferências é outro ponto em cima da mesa, a questão das pessoas centenárias é outro ponto em cima da mesa. Nós já fizemos 2 edições, na primeira edição nós identificamos 6 centenários, na segunda mais 2 e agora também vamos lançar a terceira edição com mais 2 centenários, o Sr. Ernesto Cantelães e a Sra. Emília de Parada de Bouro. Tem no sentido também de recolher vídeos, fotografias, testemunhos e tentar promover aquilo que são os nossos centenários, os testemunhos, as histórias de vida destas pessoas. E qual é depois a transposição mental que fazem da colheita dessas experiências?
Nós tentamos sempre fazer uma divulgação e tentar focar os fatores pessoais que demonstram cada individualidade, cada pessoa em si, de forma a transmitir os valores de antigamente, as ideias de antigamente, e de que forma é que isso é importante para os dias de hoje. Pedro, e o Quejuca? Como já tínhamos dito, está ainda em elaboração. Está em elaboração, mas já temos algumas atividades preparadas. Uma delas vai ser agora, dia 23 de dezembro, em conjunto com o ginásio RISE, em que vamos fazer uma atividade solidária, em que vão participar pessoas numa aula de zumba, ao mesmo tempo que vamos ter atividades para crianças, com os jogos tradicionais, etc. Captar os mais jovens, os mais pequenos, é relativamente fácil ou difícil? Neste momento não temos grande experiência para responder essa pergunta, mas depende também dos pais e daí esta conjunção nesta atividade, que também vai resultar em recolha de bens alimentares. Neste período de Natal? Sim, no dia 23. Depois... 2024. Em 2024, em janeiro, vamos fazer uma atividade de um torneio de Clash Royale, um jogo de telemóvel, e ao mesmo tempo apresentar o nosso plano de atividades e tudo o que os jovens poderão participar durante esse ano. E essa atividade será muito importante para nós. E as estratégias para os aproximar do Quejuca, neste caso? Pronto, aí estará chamar os jovens através de atividades que sejam apelativas para eles e ao mesmo tempo dar-lhes algumas informações e se calhar cativá-los um bocadinho para fazerem parte do projeto. E com eles cativar os pais, isto é, para a aceitação Sim, é importante. Sobretudo esses os mais pequenos, que precisam sempre do aval paterno, não é? Paterno e materno. Claro. Nós estamos a falar de um grupo de idades que pode partir desde os 15. Considero que os 15 aos 18 é uma idade importante, mas depois também dos 18 até aos 30. Onde já há alguma autonomia, não é? Sim. Mas pronto, temos sempre em mente grupos diferentes de ataque às atividades, digamos. Depois temos algumas atividades que ainda estamos a planear, que será um concurso de fotografia, os tais cursos internacionais, um deles sobre competências digitais, o outro sobre ciências, tecnologia, engenharia e matemática, como já tinha dito. A construção, o desenho de um mural a partir de um grafiter, que terá colaboração com a escola de certa forma, isto depois será desenvolvido mais à frente. Um torneio de futsal, caminhadas em colaboração com a escola e temos outras atividades ainda planeadas para fazer. E uma pergunta igual para os dois, vale a pena em Vieira do Minho ser jovem e ser cidadão ativo? Eu acho que sim. Sem dúvida. É um modo de estar na vida, um espírito de estar na vida, é algo que se reflete depois na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e é algo que nos faz estar envolvidos no meio em que estamos, com as pessoas que estamos, com a entidade, com as comunidades e por aí fora. Muito bem, concluímos o nosso tempo, agradeço a vossa presença. Hoje falamos tínhamos previsto inicialmente 3, mas conseguimos a presença de 2 das associações, neste caso as mais veteranas de Vieira do Minho, que é o Cava e o Quejuca. Tivemos pelo Quejuca o Pedro Silva e pelo Cava tivemos o Micael Gonçalves. Agradeço-vos mais uma vez a presença e desejo-vos, além de um bom Natal, uma vez que já estamos no mês de Natal, a primeira vez que estivermos em edição, e também sucesso para 2024. Assim, onde quer que nos tenham escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 ou 3 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região